Beleza? Mais uma aula aqui no canal Praticando Matemática com o professor Morelato. Hoje a gente vai falar sobre raiz quadrada de número racional. O que é raiz quadrada de número racional? A gente vai falar um pouquinho, vai elencar algumas coisas que você precisa saber para poder realizar, tá? O que eu quero mostrar para vocês, o meu cantinho, onde a gente prepara os vídeos para vocês, né? Eu sempre falo no começo, vamos lá no meu cantinho é aqui na minha estante, na minha sala, né? Bem simples, com muito carinho a gente faz, prepara aí para vocês que nos acompanham, tá? Aquele muito obrigado, você que está assistindo aí pelo WhatsApp, entrou no link compartilhado, né? Muito obrigado. Assista até o final que você vai gostar da aula, tá? É com muito amor. Então vamos aqui comigo no meu cantinho. Vamos lá, galera, aqui no meu cantinho, falar sobre raiz quadrada de número decimal. Mas antes da gente falar de raiz quadrada de número decimal, eu elenquei duas coisinhas que você precisa saber para poder resolvê-la, né? Divisão por 10, por 100, por 1000. Quando que eu vou fazer essas operações e como que eu vou realizar? Como que eu vou proceder, né? Quando eu faço divisão por esses números, eu vou andar com a vírgula. Sempre vou andar com a vírgula para a esquerda, tá? A vírgula sempre vai para a esquerda. Eu só ando com a vírgula, tá? Ah, professor, mas como é que eu sei que eu vou andar com a vírgula? Para que lado? Como que eu faço? É fácil, é só olhar para o número de baixo. Você vai copiar o número de cima, 828 nesse caso, e vai olhar para o número de baixo. Esse número de baixo tem quantos zeros? 1. Então vai ficar um número depois da vírgula. Então a vírgula vai vir aqui, ó. Vai ficar 82,28. Nossa, professor, fácil. Vamos fazer os outros. 838 por 100. Copio o cara de cima e olho o cara de baixo. Quantos zeros tem? Tem 2. Então é 2 casas depois da vírgula. Ou eu conto daqui para lá, 2 casas. Certo? Então ficou 8,38. Nesse caso aqui, 838 por 1000. Eu copio o cara de cima. Copio o cara de cima. E conto quantos zeros tem de baixo. Quantos zeros tem? 3 casas. Então, eu conto 3 casas a partir do último número aqui. 1, 2, 3. Então, a vírgula vem aqui. Quando não tem nada na frente da vírgula, eu acrescento com 0. Vamos lá, com outro número aqui para você entender. Então, o que eu vou fazer? Copiar o cara de cima, certo? E vou olhar para o cara de baixo. Tá vendo que eu errei aqui, né? Esse traço aqui não existe. Erro do professor. O que eu vou fazer com 725? Vou olhar para o cara de baixo. Vou fazer o quê? A vírgula vem aqui. Então, o correto é 72,5. Certo? Vamos lá, continuando. Então, copio o cara de cima, tá? E vou olhar para o cara de baixo. Quantos zeros tem? 2 casas. Então, eu vou contar 2 casas e vou deixar a vírgula. A partir do último, conta as 2 casas para a esquerda. 1, 2. Vírgula aqui. 7,25. Próximo. 725. Eu vou dividir por 1000. Vou fazer a mesma coisa. Vou contar quantos zeros tem. Nesse caso são 3. Então, a partir daqui eu conto 3 casas. 1, 2, 3. Então, a vírgula vem aqui. E eu acrescento um 0 na frente. Beleza? Vamos lá, mais uma coisinha que você tem que saber, ó. Então, aqui a gente fez, andou com a vírgula. É isso que eu tenho que saber, beleza? Próxima coisinha que eu tenho que saber. Transformar decimal em fração. Certo? Eu vou transformar do jeito básico, né?
esses caras aqui, né, que eu botei para vocês, botei 3 caras bem tranquilos para vocês entenderem. E como que eu divido, que eu transformo em fração, professor? Fácil, ó. Fração tem um risco embaixo, né? O que que eu vou fazer? Vou copiar esse cara em cima. 62, sem a vírgula, sem zero, tá? Sem a vírgula, sem o zero. O que que eu vou fazer, professor? Eu vou dividir pelo número. Que número que é? Eu conto quantas casas tem depois da vírgula. Quantas casas? 2. Então, que número que eu coloco 2 zeros depois do 1? É o 100. Né? Então, ficou 62 sobre 100. Ou 62 centésimos. Né? Aí, o que que eu faço? É só simplificar. Simplifico por 2 aqui, por 2 aqui. Aqui vai dar 31. E aqui 50. Tá? Então, 31, 50 avos. Próximo número, 0,28. Vou fazer a mesma coisinha. Ó, copio o 28 em cima. Que cara vai embaixo? Quantos números tem depois da vírgula? 2. Então, é um acrescido de 2 zeros. No caso, vai ficar o 100. Se tem uma casa, é 10. Se tem 2 casas, 100. Se tem 3 casas depois da vírgula, 1000. Beleza? Aí é só simplificar. 28 dá por 2. E aqui também dá por 2. 28 dividido por 2, 14. 100 por 2, 50. Dá para mim continuar dividindo, professor? Dá para mim dividir por 2 ainda de novo. Ó. 14 por 2, 7. 50 por 2, 25. Beleza? Vamos lá, mais um aqui para vocês entenderem. Copio, cara, sem os zeros e a vírgula em cima. E embaixo, como eu sei que é 2, então é 100. Vou fazer o quê? Dividir por 2 em cima, 2 embaixo. Então vai ficar 39 por 50. Dá para mim continuar dividindo? Não. Ah, professor, e se tivesse assim, 1,31? Como que eu transformo isso em número decimal? Mesma coisa. Copio todo mundo sem a vírgula, tá? Então essa vírgula esquece. Vai ficar 131. Quantas casas tem depois da vírgula? 2, então é 100. Tá? E aí sim por diante. Ah, se eu tivesse assim, professor, eu vou dividir por quanto? Vou dividir por 1000. Então eu copio todo mundo sem a vírgula. Copio todo mundo sem a vírgula. Ó, a vírgula está aqui, sumiu. Quantas casas tem depois da vírgula? 3. Então é 3 zeros. O número com 3 zeros é o 1000. Aí é só simplificar. Beleza, galera? Agora vamos para o passo mais interessante, que é o que vocês esperaram até agora, me assistiu até agora aí, nesse momento. Agora que nós vamos resolver raiz quadrada com número decimal. Mas antes da gente fazer isso, né, eu peço para você dar aquele like, curte, se inscreve, deixa aquele comentário, beleza? Então, para você que assistiu até agora, está esperando como que resolve raiz quadrada de número racional ou raiz de número decimal, né? É fácil. O que eu vou fazer, galera? Primeiro, antes da gente começar a resolver isso aqui, então se inscreve, galera, no nosso canal, né, pra gente ficar legal, pra gente continuar fazendo vídeo aqui pra vocês, beleza? Então vamos lá. Vamos fazer raiz quadrada de número racional. Então anteriormente eu ensinei vocês como transforma número decimal em fração e como são as divisões por 100, por 10, por 1000, por 100 mil, como que eu faço as operações, né? Então eu parto daí, tá? Então, primeiro eu vejo o cara que está aqui dentro, é 81, né? 0,81. Então, vou transformar ele em fração. Transformar em fração e os dois caras que eu transformar vão ficar dentro da raiz quadrada. Então, 0,81 vai 81 em cima. E embaixo eu olho a quantidade de zeros que tem, né? 2. Então, são 2 zeros. Aí, o que eu vou fazer? 0,81, raiz quadrada de 81 é 9. Raiz quadrada de 100 é
10. Então ficou 9 décimos, que é igual a 0,9. Tá? Então 9 décimos é igual a 0,9. 0,64. Eu pego a raiz quadrada de cara de cima e a raiz quadrada do de baixo. Então 0,64 é igual a 64 em cima e 100 embaixo. Raiz quadrada de 64 é 8. Raiz quadrada de 100 é 10. Então ficou 8 décimos, que é a mesma coisa que 0,8. Tá? Então, e esse cara, professor, tem 4 números ali. Fácil, mesma coisinha. Só aumentou o número de casas. Então, vou escrever o cara sem a vírgula em cima da fração. E embaixo, vou escrever o cara quantidade de zeros que eu vou colocar na frente do 1, que vai ser 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, professor. Então, ficou 10.000. Qual que é a raiz quadrada de 1.296? Vocês vão calcular e vão achar 36. Qual que é a raiz quadrada de 10.000? É 100. Então, ficou 36 centésimos. Ou, fazendo aqui para baixo, 0,36. Por quê? Eu vou andar com a vírgula, tá aqui? Então, é duas casas. Ó. 1, 2. A vírgula vai vir na frente do 3. Ó. Logo, raiz quadrada de 0.296 é 0,36. Beleza, galera? Muito obrigado para você que assistiu até agora. Compartilhe esse vídeo. Também quero deixar aquele meu agradecimento aí para o pessoal do grupo do WhatsApp. Essa é a nossa motivação. A sua inscrição e você que assistiu até aqui vai deixar a gente mais motivado a estar fazendo vídeo para vocês. Beleza, galera? Muito obrigado e até a próxima.